tarde para todos. Boa tarde. Deixa eu justificar as ausências. O Marrendo, coordenador de ensino, está de férias, está sem substituto. Laura Rifo, chefe do departamento de matemática, está sendo substituída pelo Marco Jardim, que é o vice-chefe. Os representantes, a Kelly e o Douglas, estão de férias, estão sendo substituídos pelo Henrique. A Tatiana está de férias, sendo substituída pelo Maicon. Professor Ademir e o Paulo Silva estão de férias. E o discente Ali está sendo substituído pela Gabriela. Quem mais? E finalmente, muita gente de férias hoje sendo substituído, né? E os funcionários, o Celso e Silene, estão fazendo cursos, estão sendo substituídos pelo Vanderlei. Ok. Deixa eu lembrar vocês que a gente está conseguindo fazer a lista de presença a partir do Google. O Google manda um relatório para a gente dizendo quem entrou e que horas entrou e que horas saiu. Então, através dessa lista, a gente tem a presença. Não precisa mais a gente preencher pelo chat. Eu tinha um link para preencher formulário, ok? Isso simplifica a nossa vida. Muito bom. Vamos lá. Vou começar com a aprovação da ata da reunião anterior, de fevereiro. Na primeira reunião ordinária, de 11 de fevereiro, eu quero perguntar se alguém tem algum comentário para fazer ou alguma correção. Se não, a gente vai colocar em votação pelo chat. Pelo chat vai ter o link para o formulário. E de fato fazer isso por votação ativa é melhor nesses momentos de pandemia, porque se alguém cai fora do ar e tem algum comentário a fazer, ainda tem alguma chance dele inserir esse comentário, né? Então vamos lá, eu acho que já está no chat. Votação para aprovação da ata da última congregação, que foi uma reunião ordinária do dia 11 de fevereiro. Por favor, votem pelo link do chat. Ok, todo mundo votou? Titulares, né? Suplente, bom, titulares, se é que tem alguém presente aqui que não seja titular. Já temos uma resposta? Tem sim, Paulo. Você quer que projete? O plenário, o que vocês acham? Sim, projeta, rapidinho. Assim a gente vai treinando para coisas mais importantes. Dá para ver aí? Então foram 12 votos favoráveis e 5 abstenções. Ok. Então, aprovado com 12 favoráveis e 5 abstenções. Obrigado. Pessoal, deixa eu dar alguns informes rapidinho aqui. Primeiro é que teve uma reunião da Câmara Administrativa, a CAD, nessa semana, na terça-feira, e assim, dentre as, entre aspas, boas notícias, é que as reservas financeiras da Unicamp pararam de despencar. Em parte por causa da pandemia, os gastos diminuíram, em parte porque alguns gastos aumentaram, enfim, a resultante de tudo isso foi que nos últimos 5 anos a gente tinha uma média, o Chico mostrou essas contas, o pró-reitor de desenvolvimento universitário, nos últimos 5 anos isso estava despencando mais ou menos a 100 milhões de reais por ano. E pela primeira vez no ano a gente praticamente zerou não o déficit, porque tem o déficit acumulado, mas zerou o que entrou e o que saiu. Zerar quer dizer, deu negativo, menos 8 milhões, que no cômputo de 2 bilhões e meio não é relevante, né? Mas eu acho isso uma boa notícia. O que vinha acontecendo é que o déficit vinha diminuindo, mas ainda em déficit, quer dizer, tinha uma derivada, as reservas da Unicamp tinham uma derivada negativa, mas a segunda derivada positiva.
Então a gente chegou no ponto de fazer a virada, e foi justamente no final do ano de 2020, no final do ano passado, né? Claro que as razões estão aí misturadas com pandemia, corte de gastos, etc., restrição orçamentária, vem tudo isso, tem várias interpretações, mas é melhor isso do que dizer que a gente não tem certeza se vai terminar o ano com 13º, né? Então, para esse ano, a gente pode respirar aliviado, que até o final do ano a gente tem 13º. O segundo aviso, não é um aviso, é só um lembrete. Lembrar que na semana que vem a gente vai ter eleição para reitor, para reitoria, né? E então, para lembrar vocês, assim, de se inteirarem do que, para quem ainda não faz, ainda não sabe, se inteirar das propostas, o quão realistas essas propostas são ou não são, o histórico, etc., do que está. Tem debate hoje, inclusive, debate entre os reitores hoje e entre os candidatos à coordenadoria geral, que chamam aqui de vice-reitor, amanhã, às 6 da tarde. Então, se interem, e acho que é um momento importante para a gente definir, quer dizer, se não souber, procurem pessoas que saibam, e cuidado com fake news, como sempre, tá? Sempre vem notícias bombásticas de que está acontecendo isso, aquilo, tal, aí no dia seguinte, não é bem assim. A do Unicamp, por exemplo, ontem mandou um e-mail para todo mundo dizendo que a Unicamp deixou de cumprir o mandato judicial. Hoje chega o e-mail, não, desculpa, não é bem assim, tal. Então, muito cuidado com as interpretações e pegam fontes seguras e se interem disso, porque é um momento importante para a universidade. O último informe, não é informe, também é relembrar todo mundo que não é só a cidade de Campinas que entrou na fase vermelha, o estado de São Paulo todo está na fase vermelha, e assim, é muito triste para todo mundo. Estamos todos cansados com a pandemia, com a quarentena, mas o que está sendo exigido da gente é apertar o cinto um pouquinho mais e vamos ter mais paciência. Eu recebi um post recentemente que é melhor ser paciente em casa do que ser paciente no hospital, né? Então, vamos ser um paciente, ter cuidados. E em relação a isso, o Ricardo tem mais coisas para dizer. Ele coordena o comitê de crise do IMEC. Ele tem mais alguns recados, algumas mensagens para passar. Ricardo, com você a palavra. Obrigado, Paulo. Pessoal, então é o seguinte, né? A gente tinha, algumas semanas atrás, a Unicamp suspendeu a retomada de atividades, voltou todo mundo para trabalho remoto, e a gente queria ficar 2 semanas em fase amarela para retornar. A gente até chegou a ficar 2 semanas na fase amarela, mas logo depois foi para laranja, depois para vermelha. Então, as atividades presidenciais estão, de fato, suspensas, né? Queria fazer uns comentários, assim, então, todo mundo está trabalhando remotamente, inclusive as sessões, eu acho que vocês já devem, quem demanda serviço da Secretaria de Departamento, Secretaria de Graduação e Pós e Extensão, está funcionando, minha avaliação aqui no IMEC, as coisas estão funcionando muito bem remotamente. A gente tem uma situação que é um pouco mais complicada, que é sobre os alunos, né? A gente estava com muitos alunos usando o prédio anexo. Então, assim, é um recado que eu queria que vocês passassem para os seus orientandos e replicassem nas suas categorias que vocês representam aqui, que, assim, o prédio anexo tinha muito aluno usando o anexo 1 sem estar cadastrado no plano de retorno da universidade. Então, a gente até conversou com os vigilantes e do pessoal do operacional para que eles abordassem os alunos e perguntassem se, olha, você está autorizado? E muitos alunos, a gente descobriu que não estavam usando o prédio. O grande problema disso é que, meio que sem querer, acaba gerando uma certa aglomeração, né? Porque o aluno fica ali, aí o colega de sala dele fica também, aí todo mundo fica sabendo que, não precisa cadastrar não, pode ir lá participar que dá tudo certo. E aí não dá certo. Aí o pessoal vai almoçar, almoça nas mesinhas ali, e começa a ficar complicado, porque assim, mas o IMEC está funcionando,
Então, por favor, avise seus alunos que não está autorizada a presença no anexo 1. O anexo 1 ele está ainda liberado para uso, assim como o prédio principal do IMEC, mas é um uso responsável, né? É assim, olha, eu preciso pegar um livro, então eu posso ir lá pegar um livro, mas não é para ficar, assim, em resumo, é para usar com bom senso, né? Eu não vou aqui ficar falando quais situações podem, quais não podem, mas é assim, é, evitar ao máximo, mesmo pessoas que estavam se reunindo presencialmente com seus orientandos, evitar continuar fazendo isso, usar o prédio só para idas rápidas, né? Se você precisa, às vezes, igual, às vezes, muita gente tem problema de internet em casa, né? Ainda mais com as crianças, quem tem filho, né? Filho fazendo aula online. Ah, eu vou ter uma reunião com alguém da França, quero ir lá fazer um Skype. Eu acho que vai, tranquilamente, usa, depois vai embora. Por favor, tome todas as medidas. O prédio tem bastante álcool em gel. A gente não tem álcool em gel naqueles dispensers antigos que foram usados lá do H1N1, lembra que há uns anos atrás? A gente tem naqueles dispensers que você pisa e sai álcool. Tá tudo recarregado. Tive no Mac no final de semana, conferi todos em todo o prédio eu conferi. Então tá tudo certo. Então use com responsabilidade. Então a gente não vai voltar. Pelo visto, vai demorar muito ainda para o plano de retorno voltar a algum tipo de normalidade. Então, o acesso algumas demandas, por exemplo, do operacional tem acontecido, então o pessoal do operacional tem ido lá, tem ajudado bastante, mesmo na fase vermelha, alguma coisa, o Leandro, o Charles, o Divaldo, os meninos têm conseguido atender lá, e eu queria só pedir para que vocês tentem agendar coisas com alguma antecedência. Tanto o semestre vai começar agora, então tem livro na biblioteca, né, que muita gente vai querer pegar livro. Então manda e-mail para a BIMEC e vamos ver se a gente consegue atender todo mundo nesse sentido aí, porque a coisa está complicada. O HC, mesmo o HC, que é um hospital grande, tem pouquíssimos leitos vazios, eu acho que hoje tinha 3 leitos de UTI vagos no HC. Queria chamar a atenção para todo mundo para um texto que foi publicado ontem no site da Unicamp sobre uma nota da reitoria, né? O título da nota é Colapso na Saúde não pode ser banalizado, e realmente a situação está muito complicada. Mesmo Campinas tendo muitos leitos privados, públicos, né, a maioria está ocupado. Então, assim, se precisar ir ao IMEC, ninguém está proibido de ir ao IMEC, nem docente, nem funcionário, nem aluno. O que não pode é fazer atividades que gerem aglomeração e não pode fazer atividades de longo prazo, né? Não posso ir todo dia para trabalhar de 8 a 5, igual todos nós estamos loucos de vontade de ir. Então, mas ir com responsabilidade, pegar um livro, fazer alguma coisa, não tem problema. Basicamente, esse aviso que eu queria dar. E relembrar aí o que o Paulo falou sobre a CAD, né? Que ele deu o informe. De fato, se você olha o gráfico da CAD, a gente a nossa derivada está positiva, né? Tem uma inclinaçãozinha, assim, pequenininha, desde o ano passado para esse. Então, as reservas, a Unicamp ainda está gastando muitas reservas, principalmente por conta da pandemia. Mas o IMEC, muitas coisas que o IMEC não gastou no ano passado, o nosso orçamento ainda está mais ou menos tranquilo. Então, a gente passou no ano passado um e-mail sobre demandas que as pessoas precisem para aula online, né? Então, assim, ele está começando a aula agora de novo, né? Está começando o primeiro semestre. Queria lembrar que se você tiver alguma demanda que você acha que a diretoria possa ajudar, por favor, entre em contato com o seu coordenador de graduação, coordenador de pós, ou manda e-mail direto para a diretoria, que a gente tenta atender, sabe? Então, estou falando isso porque, às vezes, para a gente comprar licença de software, comprar alguma coisa usando o nome da instituição, né, comprar em nome do IMEC, às vezes é mais barato do que comprar licença de software individual, assim como a gente fez no software que a gente comprou, no aplicativo que a gente comprou. Então, se tiver algum, queria só, talvez, que quem tiver alguma demanda desse tipo de coisa, de ferramentas para ensino, ou coisa, que tente fazer um pool de colegas aí, passar uma listinha, já mandar para a diretoria, que a gente pode tentar conseguir fazer compra. Claro que dentro das possibilidades do IMEC, né? Gastamos pouco dinheiro com coffee break no ano passado, essas coisas, não temos um dinheiro, mas o IMEC é um instituto meio pobrão, assim, né? Então não temos muita coisa para gastar também.
mas tem um dinheiro orçamentário que dá para fazer alguma coisa. Então, era só isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou complementar. Por iniciativa do Ricardo, a gente comprou, mandei a autorização de pagamento hoje, 10 mesas digitalizadoras, e são coisas assim que isso ajuda e muita gente. Então, eu aproveito para agradecer o Ricardo pela iniciativa e contem com a gente na diretoria, o que a gente puder estar fazendo para ajudar e para diminuir um pouco esse trabalho que todo mundo está tendo. Só comentar, a gente tinha pessoas que já tinham pedido outra vez, né, e não foram atendidas, então compramos 10. A gente está com muita dificuldade para conseguir comprar isso, não é nem por burocracia da Unicamp, é por falta de produto no mercado, né? Se você entra no Mercado Livre, você consegue comprar, mas a gente tem que comprar de loja grande, tem toda a regra lá da Receita Federal e tal. Então, muito equipamento a gente simplesmente não consegue comprar porque não tem estoque. Então, você tem ideia, não é só produto de saúde que está fazendo falta, né? Webcam, a gente tentou comprar alguns headsets aí, mas está com problema de estoque nas lojas. Então, mas a gente está tentando atender na medida do possível. Muito bom. Continuando, eu quero, além do Lúcio e do Henrique, tem mais alguém que gostaria de se inscrever para o expediente? Eu vi que o Maicon levantou a mão. Maicon, você pode fazer a sua pergunta no expediente? Não, é uma pergunta agora direcionada ao que o Ricardo falou, só uma dúvida, eu vou ter que ir lá buscar livros para o próximo semestre, tem um bom tempo que eu não vou no IMEC, e a última vez que a gente conversou, você falou que talvez a minha carteirinha tivesse vencido. Está sendo necessário fazer renovação de carteirinha, Ricardo? Uma coisa que a gente não sabia, mas que a gente descobriu agora, as carteirinhas elas vencem a cada 5 anos. Mesmo que a pessoa não tenha mudado de categoria nem nada, ela vence. Qual que é o problema? O problema é que a DGRH cancela a sua antes de te entregar a nova. Isso não tinha problema nenhum antigamente, porque ela chegava rapidinho na unidade, você trocava lá, não tinha problema. Então, é um problema. É possível que as carteirinhas estejam vencidas. Para todo mundo que está tendo esse problema, assim, minha sugestão, eu falei, o Alberto Sá teve esse quase problema também outro dia. Só, olha, você tem WhatsApp, você chegou lá e a carteirinha deu problema para entrar, eu moro pertinho aqui. Então me manda o WhatsApp. Se não for no horário muito esquisito, Michael, eu posso ir lá e abrir a porta para você. Mas a gente não tem como saber se a sua carteirinha já foi cancelada. A gente tem como saber se a outra já chegou. Então, assim, o RH sabe te falar se a outra já chegou. Mas ele não consegue te falar se a sua está cancelada. A gente só consegue fazer no teste mesmo. Ok, obrigado, Ricardo. Então, vamos lá. O Lúcio pediu a palavra primeiro. Lúcio, por favor. Olá, boa tarde a todos. Rapidinho, é só sair uma nova, se eles falam, determinação da reitoria sobre a extensão, e é só para dar um aviso rápido. Agora vai ter um teto para quanto um professor pode ganhar com um curso de extensão. É um valor, a hora-aula, digamos, é uma referência, o máximo é 10 vezes o valor da hora-aula de um professor titular, né? Dividido aí, eles consideram o período 48 horas semanais, né? Então, faz uma conta e o teto é esse. Então, para os cursos que já estão em andamento, não muda nada, mas para futuros cursos que as pessoas quiserem propor, já vão ter que tomar cuidado com esse teto quando for propor o curso, senão não passa lá em cima na escola de extensão. E o segundo é só um lembrete, de novo, eu não sei, muita gente talvez não se importa porque não pega neles, mas de novo é sobre professor colaborador. Então é só um aviso de novo, porque às vezes algumas pessoas me perguntam, professor colaborador, ou seja, o professor que está oficialmente colaborador no departamento, né? Ele chama professor colaborador voluntário, né? E ele pode ser responsável por curso, mas ele não pode ganhar, não pode ter proventos de nenhum jeito. Então, o que pode é um professor que é aposentado da Unicamp, esse pode tanto coordenar quanto receber, mas ele não pode estar como professor colaborador. Então, os nossos professores colaboradores que já têm, se algum está tentando entrar, eles vão ficar sem receber, não pode receber por causa do voluntário. O professor colaborador é voluntário, e uma lei nacional, voluntário não pode ter proventos. Tá bom? O Henrique me fez uma pergunta, quanto dá esse limite? Não sei, eu acabei de receber o e-mail faz uma meia hora,
e nem me preocupei em fazer a conta. Tem que pegar a tabela, talvez depois eu possa fazer, do salário do titular, dividir pelo número de horas, ver quanto que é a hora, considerando 48 horas semanais, e multiplicar. Dá R$85 hora aula, mais ou menos. Quanto que é? O Henrique 85 cada hora aula. Não sei os valores. O Henrique botou 850 hora aula. É que a hora aula do titular é mais ou menos 85, né? 16.454 dividido por 4 vezes 48. Então dá R$85, então o limite deve ser 850. É o valor, é 10 vezes o valor da hora de trabalho. É isso. Então é isso. Bom, para quem pode, né? Coisa mais surreal. Muito bom. Obrigado, Lúcio, pela informação. Obrigado a vocês. Henrique, com você a palavra. Pessoal, serei breve, eu quero dar um informe. Aconteceu ontem, hospedado pela Unicamp, uma reunião bem grande de colegas da categoria MS3 em toda a universidade para discutir o tema do represamento das carreiras e da falta de representação nas estruturas administrativas desse segmento. A reunião contou com um fluxo total de acho que umas 90 pessoas, sendo que no teto ali de presença 65 mais ou menos. Foi uma reunião bem movimentada, bem propositiva, sinal de que colegas em várias unidades estão atentos a esse tema, e com aflições bastante semelhantes, né? Como que é injusto colocar nas unidades essa pressão interna de alocar essas vagas, essas cotas. Então, tudo isso é uma percepção que não é só aqui do IMEC, isso está acontecendo em toda a universidade, e foi tirado para daqui a 2 semanas, no dia 17, outra quarta-feira, a partir das 18 horas, uma reunião de follow-up para fazer um documento para as 2 chapas, aí sim, no segundo turno, presumindo que haja segundo turno, com demandas bem concretas para os 2 candidatos, com vista a fazer um pacto entre chapas para a resolução desse problema, para atribuir um caráter prioritário a esse problema. Então, todos os colegas que são MS3, ponto 1 ou ponto 2, estão convidados para participar. É um fórum em caráter não deliberativo, ele não é interno da Unicamp, é uma movimentação orgânica espontânea, mas acho que o take home, né, a lição que a gente pode tirar é que essas aflições que a gente teve aqui no IMEC não são específicas da nossa unidade, não tem nada de errado com a gente, propriamente dito, em todas as unidades, essa bronca está sendo sentida e a ideia é se organizar para pressionar as reitorias a colocar um lugar de prioridade para esse tema já no primeiro ano da próxima gestão. Ok? Então, foi criado um grupo de WhatsApp sobre esse tema. Quem desejar pode entrar em contato comigo e eu acrescento você lá no grupo. Já tem bastante gente no grupo e é por lá que essa pauta está sendo conversada, ok? Então, todos os MS3 estão convidados aí tanto a se juntar ao grupo quanto a assistir a essa reunião que vai ser anunciado, o link vai ser divulgado oportunamente, mas já saibam que vai ser quarta-feira, dia 17, às 18 horas. Ok? Obrigado, Paulo. Ok, obrigado você, Henrique. Muito bom a sua colocação. Eu ampliaria um pouco mais que essa angústia de progressão, essa angústia não é só do IMEC, não é só do MS3, é da Unicamp toda. Eu iria mais longe. Não é só da Unicamp, é de todas as universidades estaduais paulistas e mais ainda de todas as universidades. E eu acho que, inclusive, com pandemia, não é só no Brasil. É praticamente um empobrecimento geral que aconteceu no mundo todo, no globo, é um fenômeno global. E que, claro, a pandemia, a gente já vinha numa crise financeira e a pandemia piorou ainda mais, né? Mas, enfim, e junto com isso vem restrições jurídicas para fazer isso, né? A PL 173 foi uma delas que congelou salários até dezembro desse ano. Então, essas coisas, salários e promoções Então, sim, é uma questão bastante complexa. Agora, não é porque é complexo, porque é global, que não tem que ter essa organização
e é muito bom que tenha essa organização, essas reuniões, os MS3, o do MS5, e, enfim, de todas as categorias, de funcionários também, é uma categoria que ficou muitíssimo prejudicada durante a crise dos últimos 3, 4 anos que a gente vem tendo. Enfim, é uma situação global muito chata, desalentadora e bastante profunda, né? A gente espera que, de fato, nos próximos anos as coisas comecem a melhorar para a gente começar a respirar mais tranquilo. Carga didática é outro problema seríssimo que está ali, que tá envolvido. Quer dizer, fica com a opção: contrata professor novo para diminuir carga didática ou vai dinheiro para a progressão. Quer dizer, são angústias assim de escolhas de Sofia que as universidades estão tendo que fazer, né? Mas é muito bom essa organização de levantar esse problema. Obrigado, Henrique. Bom, então, não tendo mais ninguém inscrito no expediente, vamos passar para a ordem do dia. A mesa não tem destaque, tá? São 5 itens, relativamente tranquilos, assim, de rotina. Eu não estou dizendo que não são importantes, são importantíssimos, mas são coisas de rotina. E a mesa não tem nenhum destaque. Eu quero perguntar se alguém gostaria de pedir algum destaque nesses 5 itens. Bom, pessoal, não tendo destaque, então vamos fazer votação em bloco. Os 5 itens, e vou pedir para a Luciana, então, colocar. Olha, não precisa nem pedir, ela já colocou o formulário para votação de aprovação de todos os itens da ordem do dia. Todos quer dizer 5, né? Então, em votação, por favor, vão ali no chat e votem. Ok, Marcos registra a abstenção no item 5, tá? É um pós-doc dele. Entendo. Imagino que os outros 4, o Marcos é favorável, né? Sim, sem problema nenhum. Eu não quis separar também a votação do item 5 dos demais itens, para não complicar, mas eu acho que basta eu registrar minha abstenção aí. Né? Claro, não, obrigado. Ótimo. Obrigado. Muito bom. A Lu está mostrando o resultado. Então, 17 votos favoráveis e 1 abstenção. E o item 5 tem uma segunda abstenção do interessado, um dos interessados. Então, a ordem do dia está aprovada. Muito bom, pessoal. Como eu sempre costumo comentar, nossas reuniões são relativamente curtas, mas nem por isso menos importantes. Tá? Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês, da participação e da responsabilidade de virem aqui para votar favorável, ou questionar, ou colocarem, trazerem informações, etc. Então, agradeço cada um de vocês. E ficamos por aqui, terminamos a congregação e desejo uma boa tarde para todos. Então, até logo. Paulo. Pois não, Laércio. Não, eu na verdade ia fazer uma colocação no expediente, mas acabei esquecendo. Não sei se eu deixo para o CI, em relação à indicação de professores relatoristas, né? Eu tenho tido muito problema porque, diante da negativa de muitos professores, às vezes, de analisar o relatório do colega, né? Então, não sei se isso é uma questão de uma boa vontade de cada um, ou se realmente acho que a gente deveria disciplinar um pouco melhor isso. Sim, eu também acho. Mas vamos retomar isso. Talvez trazer uma proposta concreta
aqui nessa Exato. casa, né? Isso. Seria uma coisa importante. Até porque tem pelo menos 3 pessoas já saíram e a congregação em si já terminou. A gente está aqui num bate-papo. Teve pessoas que saíram, mas não quer dizer que não é importante o que você está colocando, Lepsi. Vamos estudar uma maneira de estar resolvendo isso, né? Ok, obrigado. Tchau.